Nossa, chegou a melhor parte. Ela fala do como. Como eu vou fazer para alcançar os meus objetivos? Como eu vou fazer para trabalhar esse tema? Eu estava ansiosa para chegar a essa parte. Mas eu também percebi que se tudo que foi dito nos vídeos anteriores não estiver bem trabalhado, eu não vou conseguir chegar a lugar nenhum. Então, Samila, como você bem disse, agora nós vamos, depois da gente olhar a análise da realidade, a projeção da finalidade, a gente vai para a terceira dimensão que o Vasconcelos aponta para a gente no planejamento, que são as formas de mediação. Agora nós vamos construir a metodologia, né? Que envolve aí uma série de questões que nós vamos ver no passo a passo, uma por uma. Como diria Freire, nada mais prático do que uma boa teoria. Então vamos lá? Vamos olhar um pouco mais sobre essa dimensão do planejamento. A Alcimere trouxe para a gente, no vídeo anterior, sobre as questões referentes aos 4 pilares da educação, as legislações, né? A gente conversou um pouquinho sobre, dentro das 3 dimensões, né, a gente falou de 2 delas, a análise da realidade e da projeção de finalidades. Então agora a gente vai conectar uma outra dimensão do planejamento, que são as formas de mediação, né? A Alcimere traz uma reflexão para a gente que o conteúdo por si só, né, a transmissão de conhecimento por si só, ela já não é mais suficiente. A realidade é dinâmica, a sala de aula é diversa, é um desafio muito grande pensar em metodologias diferentes, a gente sabe disso, né? Ainda mais com uma complexidade, o número de alunos que se tem por turma e muitas vezes com o número de turnos que os profissionais de educação fazem durante o dia, chegando até 3 turnos muitas vezes, né? Mas a gente entende da necessidade desse trabalho com as crianças ser mais dinâmico, no sentido de contemplar formas diferentes de encarar o processo de ensino-aprendizado. Então, por isso, o Vasconcelos traz para a gente as formas de mediação, que tem a ver com a metodologia, os procedimentos, os métodos, as técnicas que vão ser utilizadas para que essa construção se dê aí de forma participativa e coletiva, né? Então a gente vai começar bem brevemente, porque a Alcimere, né, explorou um pouco mais a questão dos conteúdos, como é que a gente conecta os conteúdos e a própria aula, né, com os 4 pilares da educação, se a gente acabou de falar que o processo de ensino-aprendizagem não se reduz à transmissão de conhecimento, né? Ele tem que ser dialógico, participativo, a gente ensina, a gente aprende. Então, Vasconcelos diz que isso vai se refletir nos conteúdos na própria seleção deles, né? Quando a gente vai aí contemplar conteúdos que têm a ver com, sim, com a dimensão do conhecimento, que é importante, né? Quando a gente vai trazer as informações, né? A gente traz os conteúdos em forma de imagem, não só de texto, né? Pode ser através de diversos recursos que a gente tem, ou dentro dos recursos que a gente tem, né? A gente vai ter os conteúdos procedimentais, que permitem... Ai, Sandra, que procedimental, né? Que vocabulário é esse? Né? Os procedimentais são aqueles que vão se conectar com a dimensão do aprender a fazer. Não é? A gente aprende muito mais quando a gente ouve e pratica, não é mesmo? Fica, né, fica mais coerente, né? A ação e reflexão, né? Eu reflito e eu ajo, reflito, né? Então, esses conteúdos, eles são extremamente importantes, a gente precisa também fazer, não é? E os atitudinais, esses conteúdos atitudinais têm a ver desenvolver atitudes, né, nas crianças que vão contribuir no processo, né, de aprendizado também. Então, quando a gente elenca esse conjunto de conteúdos, eles vão favorecer a construção do ser, né? Eu aprendo com conhecimento que está sendo trocado, eu pratico esse conhecimento tem a ver, né, com as minhas atitudes, com os valores, com as construções que a gente se dá, né, em sociabilidade na sala, e
a partir disso, dessa seleção de conteúdos, que obviamente, como a Alcinete destacou para a gente, leva em consideração, né, a dimensão da cidadania, a preparação para o trabalho, a dignidade da pessoa humana, né, o projeto de sociedade que a gente busca, de uma sociedade justa, mais equitativa, né, mais igualitária. Então, todos esses conteúdos que já foram acumulados, né, pela sociedade, que são importantes sim de serem partilhados e construídos a partir da realidade das crianças. Então, é importante, mas Sandra, como a gente vai tratar esses conteúdos? A gente tem uma possibilidade que o Freire traz para a gente da metodologia da problematização, né? Quando a gente parte da realidade do aluno, traz hipóteses acerca daquele conhecimento, é como se a gente unisse o saber popular que o aluno traz, né? O saber teórico desses conteúdos acumulados historicamente, a gente faz, né, meio que uma síntese e traz para a realidade de novo, né? Então, a metodologia da problematização traz o aluno para o processo de ensino-aprendizagem no diálogo com o professor. Então, é bem interessante, né? O Freire trabalha bastante a metodologia da problematização, outros autores pós ele vieram, né, trazendo outros elementos também, né? E aí, como a gente falou anteriormente também, os temas geradores ajudam a ancorar, né, essa partida da realidade, como a gente viu também no item anterior, né, qual é o assunto, qual é o tema que a gente vai tratar para conseguir partir dessa realidade. E aí, a gente definiu as técnicas, né, definiu quais são os procedimentos, os conteúdos, que podem ser os mais diversos. A gente pode fazer trabalho em grupo, né, pode trabalhar com recorte e colagem, pode trabalhar com jogos teatrais, a gente pode trabalhar com música, com escrita. Existem aí as possibilidades que vocês conhecem, outras que a gente trocou durante o projeto. Para isso a gente vai ter que definir os materiais, quais são os materiais que a gente vai precisar, né, quais recursos. Muitos professores esbarram nisso, né? Quem nunca preparou uma aula e quando chegou na escola não tinha extensão, né? Ia usar o rádio nem sempre estava funcionando, né? Então exige também uma preparação prévia de entender se esses materiais, né, eles estão disponíveis na escola, quais são os recursos que a gente vai precisar para estar elaborando, né, esse material. E aí a magia se dá na sala de aula, com todas as dificuldades que a gente tem, né? As crianças às vezes estão em lugares diferentes, com interesses diferentes, né? E os educadores no esforço dessa construção ser coletiva, né? Do avanço que é necessário nisso. E aí a gente traz uma dimensão da avaliação que a gente acredita muito no projeto Navegando a Poesia, que é a avaliação formativa. Quando Vasconcelos fala da dimensão interativa que tem as formas de mediação, é porque às vezes a gente usou várias metodologias interessantíssimas e não alcançou o objetivo que estava sendo buscado naquele plano de aula, né? E aí a gente precisa rever. Então, a avaliação, ela não pode ser uma avaliação final de verificação de aprendizado no final de um bimestre ou no final do ano, né? Porque senão a gente perde essa dimensão de construção ao longo do ano, quando a gente percebe que avançou-se no conteúdo programático, seja do livro didático, né, seja do currículo, e os alunos não conseguiram, né, a gente não conseguiu avançar com a construção desse conhecimento com eles. Então é muito importante que a avaliação, a gente volta a dizer isso, porque a gente acredita que ela tenha que ser formativa ao longo do processo de ensino-aprendizagem, para que as coisas consigam caminhar bem nesse processo. A gente não pode esquecer do tempo, né, porque a gente sabe que existe uma necessidade de construir esse processo de ensino-aprendizagem, mas a gente tem um tempo, né, do que é necessário que as crianças, de quais conhecimentos precisam ser construídos em determinados anos de escolaridade, né, para que, né, ao final do ensino fundamental 1 ou do ensino fundamental 2, né, eles estejam aí preparados para os próximos passos, né, para as próximas construções.
E a gente também não pode esquecer, né, de quando a gente está lá fazendo o planejamento, pensando as metodologias, os procedimentos, as técnicas, quais são as atividades, as tarefas, né, que as crianças vão poder também, que os professores vão poder estar construindo com as crianças para que isso se efetive. Né? Mas e agora, Laís? Como nós vamos fazer isso? Nossa metodologia serão exercícios corporais e jogos teatrais. Eu pensei também na gente trabalhar com contação de história. E a gente poderia usar, não sei, uns 2 livros que reconhecessem, né, a tradição das raízes brasileiras. Acho que seria muito interessante. Organizamos os educandos em círculo. Tem também um exercício de respiração em que os alunos sopram a sala como se fosse uma ventania, só que em sentido anti-horário, fazendo relação com a cultura afro-brasileira em que as rodas giram também em sentido anti-horário. Caminhada com ritmo, usando instrumentos de percussão e dando lugar aos educandos também na prática do toque, entendendo a intimidade de alguns educandos com instrumentos por conta das suas vivências no quilombo. Nós podemos fazer o cumprimento e umbigada. A gente pede para os educandos irem se cumprimentando de diferentes maneiras até chegar ao famoso cumprimento da dança do jongo, que é a umbigada. Nesse momento do jogo, mais do que nunca nós abrimos a possibilidade dos protagonistas desse processo nos ensinar e também ensinar os seus pares, né, os seus colegas de jogo. Faremos agora a leitura de um livro, que de preferência tem a ver com toda a construção da nossa oficina, e logo após conversaremos sobre a leitura. A caminhada no espaço, com a inclusão das palavras trança, raiz e memória. Para avaliarmos se alcançamos ou não os objetivos, podemos fazer uma avaliação em círculo, com os educandos sentados no chão e batendo um papo sobre a oficina. Perguntamos se eles se sentiram representados nos jogos, se eles viram elementos que os representam e que representam a vivência deles. Acho que esses jogos vão dar o tempo certinho da aula. Mas agora, vamos ver que materiais vamos usar, o que vamos precisar para fazer essa oficina. Os livros, o instrumento de percussão e um local amplo, onde eles possam se movimentar. Ótimo! Acho que agora nós conseguimos concluir finalmente o nosso planejamento. Também acho. Como a gente aproveita o tempo quando planejamos. Ainda ficamos com uma oficina pronta para outras ocasiões. Sim, muito obrigado. Foi muito bom planejar com você. Eu acho que essa aula pensada com 2 cabeças, eu acho que nós pensamos melhor. Sempre que a gente puder, a gente pode planejar junto. Sabe, eu acho que rende mais do que eu sozinho. Tá bom? Muito bem pensado. Vamos sim. Até a próxima, hein? Tchau! Tchau! Então, vamos só recapitular, né? A gente definimos os conteúdos, definimos os métodos ou as metodologias, né? Os procedimentos, as técnicas, definimos o tempo, definimos os recursos, as atividades, definimos a forma de avaliação e aí a gente vai para a prática com o nosso plano de aula, acreditando que a gente vai conseguir mudar aquela realidade, né? E a felicidade maior é quando de fato, né, eu acho que quando um professor vê um aluno sendo alfabetizado, uma aluna lendo, né, descobrindo um mundo, é de uma dimensão, né, maravilhosa. O Freire traz essa dimensão da leitura de mundo porque ela não se limita ali, né, a leitura, o letramento, né, a junção das palavras, das frases, né, mas o sentido da construção da cidadania, de você conseguir interpretar o mundo que te cerca. É nisso que a gente acredita e a gente quer a sua opinião. A gente vai produzir um material também que vai ficar no link para que você possa ter acesso a essas sínteses, né? A gente acredita na mudança sim pela educação, ela sozinha não vai mudar,
né, a sociedade, mas sem ela tampouco a sociedade muda, como diz Paulo Freire, e a gente quer construir essa sociedade pela educação. E é nisso que a gente acredita, na participação de educadores, educadoras, dos alunos, das alunas, de todo mundo que está na escola, de todo mundo que está na sociedade, por uma educação que realmente seja capaz de fazer diferença, né? De que as pessoas consigam interpretar o mundo e, além disso, mudar o mundo para melhor. Com esse cenário da pandemia, nós precisamos repensar a nossa forma de aprender e a nossa forma de se comunicar. O cenário virtual, ele agora já é uma constante. E pensando nisso, existe um estudo sobre uma política de inclusão digital. E frente a essa política, a gente precisa pensar em 3 pilares. O primeiro é sobre a alfabetização dos indivíduos para o uso das tecnologias de informação e comunicação. O segundo seria a infraestrutura que garanta a disponibilidade e o acesso. E o terceiro, um conteúdo adequado às necessidades dos usuários, dos educandos, no caso, nesse cenário virtual. Para além disso, a gente precisa repensar e verificar criticamente como que se dá o acesso desses educandos e também dos educadores. Quais são as habilidades que nós precisamos desenvolver para que possamos, de fato, dominar essas ferramentas de comunicação, para além do acesso por meio de um computador, por meio de um tablet, de Wi-Fi ou até mesmo de um celular. A gente também precisa garantir a motivação. E essa motivação está relacionada com as formas como que a gente pode potencializar o conhecimento, o ensino e também a confiança daquela informação que é disponibilizada. Ou seja, nesse cenário hoje que vivemos também de fake news, onde o conhecimento é contestado e refutado a todo momento, a gente também precisa aprender a alfabetização digital, que ela tem modificado e influenciado por demais as nossas vidas. Então, gente, depois dessa jornada, né, de 3 vídeos da oficina 2, a gente espera que vocês tenham curtido. A gente vai deixar o material complementar, né, no nosso link para que vocês possam ter acesso a ele. Então entra lá nas nossas redes que vai estar tudo lá. Tá bem legal, vai ter jogo, quiz, vão ter imagem interativa, tá bem bacana para olhar um resumo de tudo que a gente está tratando aqui, né? Eu queria finalizar com vocês com um convite a 3 leituras muito legais sobre planejamento. O Celso Vasconcelos, que a gente tem usado, que, né, foi basilar aí para nossa oficina, e outros 2 autores que são bem legais. A gente vai ter o planejamento dialógico do Paulo Roberto Padilha. Ele discute os diversos níveis de planejamento e com foco muito no projeto político-pedagógico, é bem interessante também. E a gente também indica para vocês a prática do planejamento participativo do Danilo Gandim, que é bem bacana também. São 3 livros muito interessantes sobre planejamento, trazem dimensões que são importantes para o nosso refletir e agir na educação. A gente espera ter contribuído um pouquinho com vocês. A gente sabe que a educação é complexa, é difícil, mas ela é extremamente necessária e a gente deseja aí ter contribuído um pouquinho, né, no seu processo de ação e reflexão na escola, na vida, e esperamos que vocês tenham gostado, né? Então a gente agradece a sua paciência, a participação até aqui e espera vocês para as nossas próximas navegações, viu? A gente troca, a gente termina agradecendo. Muito obrigada por você ter vindo, né, participado até aqui com a gente. Até a próxima!